E se tudo que eu chamei de azar, destino ou falta de sorte fosse, na verdade, um espelho, um reflexo daquilo que ainda não consegui curar dentro de mim? A vida nunca quis me punir, ela só repete o que eu insisto em não enxergar. Eu sempre quis manifestar uma nova realidade, quis mudar o rumo das coisas, abrir caminhos, sentir leveza, mas por muito tempo tentei construir o novo com os tijolos do velho. Eu dizia que queria liberdade, mas tinha medo de soltar o controle. Dizia que queria paz, mas continuava alimentando o ruído. E é por isso que nada mudava. Hoje eu entendo. Manifestar não é pedir, é permitir. Até o final desse vídeo você irá perceber que, assim como eu percebi, que o universo nunca responde às palavras, ele responde à vibração. E toda vez que eu dizia eu quero, mas com sentimento de medo, o que o universo me devolvia era apenas o eco desse medo. Não existe falta, o que existe é bloqueio. E esse bloqueio mora nos traumas que eu evitei olhar, nas lembranças que eu quis apagar, nos silêncios que preenchi com distração. Durante anos eu repeti mantras, escrevi listas, visualizei o que desejava, mas no fundo ainda havia dor, culpa e pressa. E o universo sente isso. Ele sente quando o pedido vem do medo. E quando vem, ele não flui, ele trava. Foi quando comecei a olhar para dentro que tudo começou a se reorganizar. As pessoas mudaram, as situações se dissolveram e as respostas que eu buscava lá fora começaram a nascer aqui dentro. A manifestação não acontece quando eu aprendo a pedir. Ela acontece quando eu deixo de resistir. Essa resistência é traiçoeira. Ela aparece na comparação, na ansiedade, no medo de ficar para trás. Ela se disfarça de esforço, e o esforço é só a mente tentando continuar no controle. Mas o universo não entende esforço, ele entende entrega. E foi quando eu comecei a soltar que as coisas começaram a acontecer. Não como eu imaginava, mas como eu precisava. Estar aqui, agora, é o meu primeiro sim ao novo. É o momento em que minha mente tenta sair, mas algo mais profundo em mim quer ficar, quer ouvir, quer entender por que, mesmo tentando tanto, a vida ainda parecia parada. Hoje eu sei o motivo. Não era falta de fé, era medo. Medo de perder, medo de falhar, medo de não merecer. E esse medo era o filtro que distorcia tudo que eu tentava criar. Quando eu comecei a limpar o medo, a sintonia mudou. E o que antes parecia distante começou a se aproximar. Eu não precisei correr atrás, eu só precisei parar de fugir. A vida é um espelho e este vídeo também é. Se eu permitir, ele me mostra o lado que vem escondendo de mim mesmo. Aquele que quer brilhar, mas ainda teme ser visto. Então, respire. Não como quem tenta se acalmar, mas como quem se escuta pela primeira vez. Sinto o ar entrando, sinto o corpo reagindo. A mudança começa aqui, no exato momento em que eu decido estar presente. Porque quando a presença entra, o passado perde o poder e o futuro deixa de ser promessa. Ele se torna agora. Ficar nesse vídeo é um ato simbólico. É dizer para o universo: estou pronto, estou pronta. É abrir espaço para que a cura encontre o caminho.
E o que vem a seguir não é uma explicação, é um despertar. Por muito tempo achei que o trauma era um obstáculo, algo que precisava ser apagado, esquecido, superado de uma vez por todas. Mas quanto mais eu tentava fugir, mais ele voltava, mais ele se repetia, mais eu me via dentro das mesmas situações, com rostos diferentes, mas com o mesmo sentimento, o de estar travada entre o que eu queria e o que eu ainda não conseguia sustentar. Hoje eu entendo. O trauma não bloqueia o caminho, ele é o caminho. Ele é a lembrança do que ainda precisa ser acolhido, não eliminado. E toda vez que eu negava essa parte de mim, era como se o universo me trouxesse novos espelhos, novas pessoas, novas chances de finalmente olhar. Eu percebi que manifestar não é controlar o futuro, é libertar o passado que ainda vive no meu corpo, porque o corpo lembra. Lembra dos gritos que eu engoli, das palavras que eu quis dizer, mas calei. Lembra das vezes em que precisei parecer forte quando tudo o que eu queria era desabar. E é essa memória que cria o campo onde tudo acontece, inclusive o que eu atraio. Não adianta pedir abundância com o coração contraído, nem pedir amor quando, no fundo, eu ainda acredito que não mereço ser amada. O universo não entrega o que eu quero, ele devolve o que eu vibro. E foi aí que algo mudou. Eu parei de perguntar por que isso sempre acontece comigo e comecei a perguntar o que isso quer me mostrar agora. Essa simples mudança de pergunta me tirou do papel de vítima e me colocou de volta no centro, no comando. Porque quando eu entendo o trauma, eu não repito, eu escolho. E escolher é o começo da liberdade. Cada pessoa que me rejeitou, cada plano que fracassou, cada vez que a vida disse não, tudo isso foi o universo tentando me mostrar onde eu ainda estava presa. Eu achava que estava sendo punida, mas era só um redirecionamento, uma tentativa da vida de me lembrar que eu realmente sou, antes das feridas, antes das defesas. E é aqui que entra a verdadeira manifestação, não quando eu tento fazer acontecer, mas quando eu torno o espaço onde as coisas certas acontecem sozinhas. Hoje, ao invés de insistir, eu silencio. Ao invés de pedir, eu observo. Ao invés de forçar, eu respiro. E no silêncio, algo maior se move. Algo que não depende da minha vontade, mas responde à minha verdade. E talvez seja por isso que você chegou até aqui, porque em algum nível você já sabe que não precisa mais de técnicas, nem de mais fórmulas. Você só precisa lembrar o que o seu corpo vem tentando te dizer há tanto tempo. E se você continuar aqui, vai entender como alinhar essa energia, mente, corpo, alma, de um jeito que nenhuma força externa possa interromper. Não porque eu vou te convencer, mas porque você vai sentir o instante exato em que o peso do passado começa a se soltar. Quando a mente desacelera, a alma começa a falar. E é nesse espaço silencioso que o novo começa a se formar. Não por mágica, por coerência. Eu descobri que quando eu paro de lutar para ser aceita, o universo começa a me incluir. Quando eu paro de provar meu valor, tudo que é valioso começa a me encontrar. Porque o que me bloqueava nunca foi a falta de merecimento, foi a falta de escuta. Eu não ouvia o que o meu próprio coração tentava me contar.
E ele dizia: você não precisa se curar para manifestar. Você manifesta quando começa a se curar. Esse é o ponto de virada, quando a cura deixa de ser o fim do processo e se torna o próprio caminho. E se até aqui algo dentro de você começou a silenciar, é porque a mudança já começou. E se você quiser um reforço desse trabalho incrível que vamos desenvolver hoje, no link que está no comentário fixado desse vídeo, tem uma oportunidade que você não pode perder. É uma reprogramação que vai fazer toda a diferença na sua vida. Vou te contar uma coisa. Quando eu percebi que o trauma não era meu inimigo, logo depois dessa descoberta veio outro desafio, o mais sutil e traiçoeiro, o medo de soltar o controle. Durante muito tempo, eu acreditei que estar no controle me protegia, que se eu planejasse tudo, antecipasse tudo, eu evitaria a dor. Mas controlar é uma forma disfarçada de medo, e medo é a energia mais cara que existe, porque ele me faz gastar a vida tentando impedir o que já aconteceu. O controle é o corpo tentando se sentir seguro no meio do desconhecido, e a mente dizendo: se eu puder prever, nada me fere. Mas o que eu descobri é que nada fere mais do que viver tensa, fechada, vigilante, como se o amor e a abundância fossem riscos a serem administrados. A verdade é que controlar é o oposto de confiar, e o universo só se move quando há confiança. No início, eu não sabia soltar, dizia eu confio. Soava bonito, né? Mas o corpo ainda tremia. O corpo não acreditava, porque a confiança não nasce no pensamento, nasce na experiência. E por isso a vida foi me testando. Fez com que eu perdesse o que eu achava que precisava, fez com que planos ruíssem, relacionamentos terminassem, oportunidades escapassem. Na época eu achei que estava sendo punida, mas hoje eu vejo era um treino. Cada perda era um convite para aprender a ficar inteira mesmo quando tudo à minha volta desmoronava. Eu entendi que confiar não é acreditar que tudo vai dar certo. É aceitar que mesmo quando não dá, eu continuo inteira. E foi aí que começou a surgir um tipo diferente de paz. Não a paz que vem quando tudo está resolvido, mas a paz que nasce quando eu deixo de lutar contra o que é. Eu lembro do momento exato em que soltei pela primeira vez. Foi simples. Eu estava cansada, muito cansada de tentar controlar o tempo, as pessoas, o destino. E num respiro, eu apenas disse para mim mesma: se for para ser, que seja leve. E algo dentro de mim relaxou, como se o universo estivesse esperando só por isso, por um gesto pequeno de rendição. Depois disso, as coisas começaram a se mover, não todas de uma vez, mas da maneira certa. Os sinais começaram a aparecer, e o que antes parecia fechado começou a se abrir, e eu percebi: o universo nunca esteve contra mim, ele só esperava que eu parasse de resistir. Se você continuar aqui hoje comigo, vai perceber algo parecido, porque quando você está aqui, seu sistema nervoso aprende um novo caminho. Você treina o cérebro para permanecer em calma, mesmo quando tudo parece incerto. E é nesse estado que a manifestação acontece, não pela força, mas pela frequência. Controlar é tentar empurrar o rio, confiar é aprender a nadar com ele. E quando eu parei de empurrar, o rio começou a me levar exatamente para onde sempre quis chegar.
só que sem source. Hoje, eu olho para o que antes me causava medo e percebo: o controle nunca foi segurança, foi apenas o modo que eu encontrei para não sentir. Mas sentir é o que me conecta à vida. Sentir é o que me devolve o fluxo. Aos poucos eu comecei a entender que cada atraso era proteção, cada não era redirecionamento e cada silêncio era o universo me ensinando a ouvir. Porque quando eu solto o controle, eu não perco o poder, eu recupero. Recupero a força que estava presa na tentativa de prever, na ansiedade de agradar e na necessidade de saber. Eu não preciso mais prever, eu só preciso estar. E quando eu estou, o universo age. O controle é barulho, a confiança é silêncio. E é no silêncio que a vida revela seus caminhos. Por isso, hoje, se algo não acontece como eu esperava, eu não insisto, eu observo. Se uma porta fecha, eu paro diante dela por um instante. Não para empurrar, mas para agradecer, porque às vezes o que não se abre está me salvando do que eu ainda não consigo ver. E é nesse ponto que a manifestação muda de sentido. Ela deixa de ser um pedido e se torna um estado, um modo de existir. Quando eu confio, a realidade começa a responder. E tudo o que era confuso começa a se reorganizar naturalmente. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a mudar e talvez ainda não tenha percebido, mas esse simples ato de permanecer já é o primeiro sinal de manifestação. Quem fica nesse processo não busca respostas, busca transformação. E é exatamente isso que começa agora. Enquanto você me ouve, permita-se ficar, não por obrigação, mas por curiosidade. Curiosidade em descobrir o que acontece quando pela primeira vez você não desiste antes do fim. Agora respira, não há nada para entender, só sentir. Feche os olhos se quiser. Sente o corpo onde ele está, sente o chão sob os pés, o peso das mãos, o ar entrando e saindo. Tudo que parece externo está acontecendo dentro de você. Inspira, expira. Inspira. Expira contando até 6. E percebe como a respiração é uma ponte entre o que o cérebro pensa e o que o coração sabe. A cada respiração, algo se alinha. Um fio invisível conecta a mente ao corpo, o corpo ao instante e o instante ao que você sempre buscou. O universo não precisa ser convencido, ele só precisa ser sentido. Agora, imagina por um segundo que há uma luz dourada bem no centro do peito. Ela pulsa no ritmo da sua respiração. Essa luz é a lembrança de quem você é antes de qualquer medo, antes de qualquer culpa, antes da pressa. Apenas você, inteiro, presente, em paz. A cada inspiração, essa luz cresce. A cada exalação, ela se expande e dissolve tudo que é velho, tudo que é repetição. Ela não destrói, ela transforma. Sente a vibração dessa luz atravessando o corpo. Ela chega aos ombros, desce até o abdômen, alcança as mãos, os pés. É um calor leve e silencioso, como se o universo respirasse junto com você. E nesse silêncio, as coisas começam a se alinhar.
não fora, mas dentro. Porque manifestar é isso, reorganizar o invisível até que o visível obedeça. Agora, pense em algo que você deseja manifestar. Não precisa ser grande, pode ser simples. Algo que represente liberdade, leveza, paz. Visualiza por um instante, mas dessa vez não peça. Sente como se já fosse real. Perceba a diferença. O corpo entende antes da mente. E quando o corpo entende, o universo segue. Sente a emoção que viria se isso já tivesse acontecido. Não finge, sente de verdade. É essa emoção que cria o campo. É ela que fala a língua da manifestação. Agora solta, deixa ir. Entrega o desejo como quem entrega uma semente à terra. Você não precisa cavar o chão para ver se ela está crescendo. Confia. A semente trabalha no escuro antes de florescer. Essa é a parte que a maioria não suporta. O silêncio entre o plantar e o florescer. Mas é nesse intervalo que a realidade começa a mudar. Permanece, respira, repete em silêncio comigo. Eu não preciso controlar, eu permito. Eu não preciso correr, eu confio. Sente a calma que isso traz. O corpo inteiro começa a desacelerar. A mente entende que não há perigo em descansar. E é nesse descanso que a vida começa a trabalhar por você. Quando a mente silencia, o universo responde. E quando o universo responde, não é com ruído, é com sinais. Pequenos, sutis, quase imperceptíveis, mas reais. E é sobre reconhecer esses sinais que vem a próxima parte da nossa conversa, porque não basta desejar, é preciso ouvir o chamado. Só o fato de você ter ficado até aqui já mostra que algo em você se abriu. Nem todos conseguem permanecer até o fim do processo, mas você ficou, e isso significa que a mudança começou. O que você sentiu ao longo desse vídeo, talvez um arrepio, uma lembrança, um silêncio diferente, não é coincidência, tá? É o seu sistema se reorganizando, é o corpo respondendo à vibração de um novo começo. Tudo o que você precisa fazer agora é continuar ouvindo, não a mim, a si mesmo. Percebe como as coisas estão mais lentas? Como o ar parece mais denso? Mas também mais leve? É assim que a presença chega, sem barulho, sem urgência, apenas se instalando no meio do que antes era caos. Agora lembra do que falamos lá no início, sobre a manifestação não ser um pedido, mas uma permissão. É aqui que essa permissão acontece, não em palavras, mas em sensação. Quando o corpo relaxa, o universo entende. Quando o coração confia, a realidade responde. E se você sentir que quer continuar nesse estado, existe um caminho, um lugar dentro deste canal feito para isso, para continuar expandindo, limpando, reprogramando. E no comentário fixado desse vídeo há um espaço onde esse processo se aprofunda, o treino diário para que a mente aprenda a ficar nesse estado mesmo quando a vida te provoca. Mas agora não precisa correr até lá. Só saiba que existe e que ele estará lá quando você estiver pronta. Hoje você entendeu algo que a maioria passa a vida sem perceber, que a realidade não obedece à pressa, ela obedece à coerência, e que quanto mais você tenta controlar, mais se afasta.
mas quanto mais você confia, mais ela se aproxima. Então, antes de encerrar, faz comigo esse pequeno exercício. Feche os olhos, coloca a mão sobre o peito e outra sobre o seu abdômen. Sente o movimento, respira e repete em silêncio. Eu confio, eu solto, eu permito. Deixa que essas 3 palavras ecoem dentro de você como uma senha que abre as portas do que está bloqueado. Você não precisa entender tudo agora. A compreensão vem depois, por enquanto, basta sentir.